Meus queridos, tudo bem com vocês? Vou fazer algumas questões com vocês aqui. A princípio, falando de progressão aritmética, que a gente chama de PA, né? O que é uma progressão aritmética? É uma sequência, né? Onde cada termo, a partir do segundo e seu anterior, tem uma diferença constante. Então, tipo A2 menos A1 tem o mesmo valor de A3 menos A2, que tem o mesmo valor de A4 menos A3, que é, na verdade, a razão da progressão aritmética. Nós já vimos a demonstração dessa fórmula aqui, né? Que vem a partir desse conceito do que é PA. Então, essa aqui é a fórmula do termo geral da PA, onde a N, lembrando que N é a ordem, a N é o termo, e a 1 é o primeiro termo, tá? Então, a N é o enésimo termo, a 1 é o primeiro termo, N é a ordem ou a posição que o termo ocupa, e R é a razão. Então, repetindo, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Nós vamos resolver... tá. Mostrei para vocês aqui os casos. Olha, a 7. A 7 é igual a 1 mais 7 menos 1 vezes R. Então, ó, a 7 vai ser a 1 mais 6R. Certo? Ó, a 21 é a 1 mais 21 menos 1 vezes R. Então, a 21 é igual a 1 mais 20R. Voltando, ó, a 53. Então, agora a gente já sabe. A 53 é a 1 mais 52R. Então, o que multiplica R é sempre o N menos 1, não é isso? Então, ó, a 48 é a 1 mais 47R. Tá, só para a gente lembrar da fórmula. Nós vamos resolver, eu marquei para vocês a página 77, o exercício 14. Ele fala o seguinte: determinado evento ocorre segundo os termos de uma PA. Se em 1999 foram registrados 40 casos, então eu chamei 1999 de primeiro termo, que é o ano que começa, tá? A fazer os registros aí. Então, o primeiro termo. Aí, eles disseram que em 2020 foram 250 eventos. Se a gente contar, chamar de A1, 1999, 2020 vai ser o A22. Pode contar até nos dedos aí para vocês conferirem, tá bom? Então, A22, tá? Que corresponde ao ano de 2020, foram 250 eventos. Eu quero saber quantos eventos ocorreram em 2004. Então, se vocês contarem aí, sendo A1 em 1999, 2004 vai ser o sexto ano. Então, gente, o que eu vou fazer? Vocês percebem que eu conheço A22 e conheço A1. Que tal, então, a gente usar a fórmula do termo geral? Ó, A22 é igual a 1 mais 21R. Ó, A22 é igual a 1, que é 40, que nós vimos aqui, ó, mais 21 vezes R. No lugar de A22, nós vamos colocar 250, que nós vimos aqui. Então, passando esse 40 para cá, muda de membro, né? O que separa membro? Sinal de igual, né? Muda de membro, muda de operação. Ele está somando, ele passa subtraindo. Então, 250 menos 40 é 210. E o 21 que está multiplicando passa dividindo. Então, a gente encontra que a razão é 10. Agora, ficou fácil para a gente encontrar o ano de 2004, que é o A6. Ó, A6 é A1 mais N menos 1, 6 menos 1, 5R. Então, a 6 vai ser a 1, que nós já sabemos que é 40, mais 5 vezes a razão que nós encontramos, que é 10. 50 mais 40 vai dar 90. Então, o ano de 2004 foram 90 termos, ok? Agora, a gente vai resolver a questão número 10
da página 81. A questão 10 fala o seguinte: ao inserir 8 meios aritméticos, olha, meios aritméticos, está falando de progressão aritmética, tá? Entre 9 e 63. Quero inserir 8 meios, então você vai colocar 8 espaços, tá? Entre 9 e 63, isso que eles falaram. Ao inserir, que pode ser também ao interpolar, 8 meios aritméticos entre 9 e 63, obteremos uma progressão aritmética. De qual razão? Então, vamos ver, gente. Esse 9 vai ser o meu primeiro termo, A1, certo? Eu quero achar a razão. Então, A1 é 9. E 63? Gente, eu vou inserir quantos termos? 8, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 63 vai ser o 10º termo. Tudo bem? Então, A1 é 9 e o 10º termo é 63. Vamos fazer aí, a fórmula do termo geral. A10 é igual a 1 mais 9R. Sabemos que A10 é 63, que A1 é 9. O 9 está no segundo membro, vai para o primeiro membro, subtraindo. 63 menos 9, 54, é igual a 9R. O 9, que está multiplicando o R, vem dividindo. Descobrimos que a razão é 6. Certinho? Então, resolvida essa questão 10. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a questão 25 da página 89. A questão 25 fala o seguinte: considere a PA menos 37, menos 34, menos 31 reticências para responder os itens a seguir. Letra A, qual é o primeiro termo positivo? Não é o primeiro termo da PA. A gente percebe que a PA tem os termos negativos. Eu quero saber qual vai ser o primeiro termo que vem aqui que vai ser positivo. Então, eu quero um termo, então eu quero AN, um AN que seja maior do que 0. Primeiro, eu vou resolver achar a razão. Segundo termo, menos o primeiro. Menos 34 menos 37 vai dar 3. Então, a razão dessa PA vai ser 3. Você vê que ela está crescendo. Gente, no lugar de AN, eu vou colocar a fórmula do AN. Qual que é a fórmula do AN? A1 mais N menos 1 vezes R. Só que eu quero que seja um número positivo. Então, eu quero descobrir, na verdade, a ordem, que é N. Ordem ou posição desse termo. Então, no lugar de A1, menos 37. Mais N menos 1 vezes a razão que nós já encontramos aqui, que é 3. Então, vamos lá. Tem que ser maior que 0. Fiz a distributiva, 3 vezes N, 3N, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 37 menos 3 vai dar menos 40. Eu vou passar para o segundo membro, mudo de membro, mudo de operação, passou para ser mais 40. Esse 3 está multiplicando o N, então ele vem dividindo. Então, 40 dividido por 3 vai dar 13,3 aproximadamente. Gente, eu quero... Qual é o primeiro termo positivo? Eu estou falando que a ordem dele tem que ser maior que 13,3. Então, lembrando que N é posição, então tem que ser número natural diferente de 0. Então, maior que 13 só pode ser o termo 14. Então, a ordem do termo é 14. Então, eu preciso achar qual é o termo A14. Então, para achar o A14, eu vou aplicar a fórmula do termo geral. A1 mais 13R. No lugar de A1 menos 37, mais 13 vezes 3, que é a razão. Vai ficar menos 37 mais 39, e nós encontramos, então, que o 14º termo, que é o primeiro termo positivo, vai ser o número 2, o termo 2, ok? Queridos, nós continuamos na questão 25 com a PA menos 37, menos 34, menos 31.
Só que agora eles pedem para a gente a soma dos 80 primeiros termos. Se pedisse qual é o 80º termo, estava fácil, mas eu quero agora é a soma dos 80 termos. Então, gente, também essa fórmula já foi demonstrada para vocês em sala de aula. Nós sabemos que a soma dos N termos de uma PA é dada por A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, pessoal, para a gente calcular o 80º termo, eu preciso do primeiro termo, que a gente já sabe que é menos 37, e precisamos do termo A80. N é a quantidade de termos, nós já sabemos que é 80, ok? Então, substituindo na fórmula, a gente precisa achar o termo A80, que é fácil, que é a fórmula do termo geral da PA. Então, vamos lá, ó. A80 é A1 mais 79R. A1 é menos 37. Vocês lembram que a razão é 3? Ó, que nós fizemos no item A, né? Que menos 34 menos 37 vai dar 3. Então, vai ficar menos 37 e 79 vezes 3 vai dar 237. Logo, o termo A80 é 200. Então, pessoal, a soma dos 80 termos é o primeiro termo, A1 menos 37, mais o termo A80, que é 200, vezes 80 sobre 2, que é 40. Então, nós temos 163, que é o resultado dessa operação, vezes 40. Então, a soma vai ser 6.520, ok? Vamos agora para a página 90, ainda falando de PA. A questão 29, ela fala o seguinte: uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos, e as parcelas são mensais. Então, 2 anos, parcelas mensais, são 12 parcelas ao ano, então são 24 parcelas em 2 anos. Essas parcelas serão da seguinte maneira: a primeira parcela vai ser de R$ 1.000 e as demais decrescerão 20. Então, 1.000 menos 20, 980, menos 20, 960. Então, a razão vai ser a 2 menos 1, vai dar menos 20. Por quê? Porque as parcelas vão decrescer. Então, vai ser uma PA decrescente. Então, a razão é negativa. Ao final do financiamento, quer dizer, após 24 meses, esse carro terá custado. Então, o preço do carro, né, vai ter custado ao comprador. O preço do carro é a soma de todas as parcelas. Então, eu vou querer a soma dos 24 meses. Eu vou somar de A1 até a A24. Então, eu quero a soma dos 24 termos. Sabemos que a fórmula é SN igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Se são 24 termos, a soma dos 24 será 1 mais A24 vezes 24 sobre 2. Nós não conhecemos o termo A24. O A1 a gente conhece e o N a gente conhece. Então, vamos achar o termo A24 pela fórmula do termo geral da PA. A24 é A1 mais 23R. A1 é 1.000, né, que é a primeira parcela, mais 23 vezes a razão, que é menos 20. Então, nós teremos que a 24ª parcela vai ser de 540. Então, vamos somar todas agora. A gente sabe que essa fórmula nos dá, né? S24 é igual a 1, que é 1.000, mais A24, que é 540, vezes o número de parcela 24 por 2, que vai dar 12. Então, nós teremos aqui, ó, que o preço do carro, né, do financiamento do carro ao comprador vai custar 18.480. E a resposta certa aí é a letra A. Agora a gente vai resolver a questão 31 da página 91. Que fala o seguinte: determine a soma dos 100 primeiros números naturais não nulos. Não nulos, então o zero está fora.
Números naturais, então, sem o zero, vai ser 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos somar, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. Só que a letra A pede para a gente usar a ideia que se supõe que Gauss tem usado. O Gauss usou essa forma, ó. Ele foi somando os pares, sabe? O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Somou todos os termos, deu 101. Como eram 100 números e ele somou os pares, então ele multiplicou 101 pelos 50 pares e encontrou 5.050. Então, essa é a maneira que supõe-se que Gauss resolveu essa questão. Agora, a letra B fala o seguinte: empregando os conceitos da soma dos termos de uma PA. Então, vamos lá. Sn igual a 1 mais An vezes N sobre 2. Então, ó, A1 é 1. A 100, a gente sabe que é o último termo, que é 100. Vezes 100 por 2,50, nós vamos encontrar 101 vezes 50 e, com certeza, a mesma resposta, 5.050. Ok? Vamos agora falar sobre progressão geométrica, que nós chamamos também de PG. PG é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo e seu anterior, tem um quociente constante. Quociente é resultado de uma divisão. Então, olha, essa progressão chamada PG, ó, A2 dividido por A1 é igual a 3 dividido por A2, é igual a 4 dividido por A3 e assim sucessivamente. Onde Q, que vem de quociente, Q-U-O-C-I-E-N-T-E, né? Então, quociente começa com Q, a razão da PG a gente chama de Q. Razão da PA é R, razão da PG, Q. Então, gente, a progressão geométrica tem uma fórmula, o termo geral, que a partir da definição da PG, a gente já encontra, né? A gente mesmo, nós descobrimos juntos, né? Que a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, gente, vamos lá na página 126 para a questão número 8. Em um experimento com uma colônia de bactérias, verificou-se que uma bactéria se divide em duas a cada hora. Então, na primeira hora tem uma. Na segunda hora, ela passa a ter duas. Na terceira hora, ela passa a ter 4, tá vendo? A cada hora, ela se divide em duas. Então, ela dobra, tá certo? Então, vai ser uma PG mais ou menos assim, ó. 1, 2, 4, 8, 16. Eles querem saber se nessas condições, o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia, depois de 12 horas, será depois de 12 horas. Então, nós queremos saber na 12ª hora, o termo A12. Então, vamos lá usar a fórmula, ó. A razão é o segundo termo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo, por aí vai. Se já afirmar que é uma PG, você basta fazer uma divisão, né? Descobrimos, então, que a razão é 2. Também nós percebemos que ela dobra, né? Então, o Q é 2, A1 é 1. Então, vamos lá jogar na fórmula, ó. A N, que é a 12, é igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1, 12 menos 1. Então, nós vamos ter que a 12 é igual a 1, que é 1, né? Vezes a razão, que é 2, elevado a 11, que vai dar 2.048. E a resposta certa é a letra E. Página 126. Nós vamos resolver a questão de número 9. A questão de número 9 diz assim: qual é o nono termo? Então, a 9 da progressão geométrica dada por 45, 15, 5. Primeira coisa, o primeiro termo é 45. E a razão vai ser o quê? Eu vou fazer, você pode fazer 5 dividido por 15, mas eu fiz só 15 dividido por 45, vai dar a mesma coisa. Simplificando tudo por 15, vai dar 1/3. Aí, vamos lá. Termo geral, a N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A 9 é igual a 1 vezes Q elevado a 8. A 1 é 45, ó, primeiro termo. A razão é 1/3,
elevado a 8. Gente, 1 elevado a 8 é 1 mesmo, 3 à oitava dá 6.561. Se a gente simplificar tudo por 9, eu simplifiquei por 3, depois de novo por 3, né? Vai dar esse número... Ah, não, simplifiquei por 3. Vai dar 5.729 avos. Ou esse valor aqui, ó, tá? Dessa divisão. Então, simplificado, 5.729 avos, ok? A letra B pediu quantos termos possui a PG, essa PG aqui. O que a gente fez? Primeiro termo, segundo termo, terceiro. Eu quero saber a posição desse termo. Se eu chamar esse termo de AN, o N que eu vou encontrar é a posição que ele ocupa, então é o número de termos dessa PG. Dividindo o segundo termo pelo primeiro, ó, divisão de frações, conserva a primeira fração, que é 1/27 avos, e multiplica pela segunda invertida. E nós vamos simplificar e vamos achar que a razão é 3, tá? Aí, beleza. Chamando a N de 2187, substituindo na fórmula do termo geral, ó, no lugar de AN, nós colocamos 2187, no lugar de A1, 1,81 avos, vezes a razão, que é 3, elevado a N menos 1. Queridos, eu fatorei aqui, ó, 2.187 vai nos dar 3 à sétima, tá? Você vê aqui, você contar, ó, 2, 4, 6, 7. Então, 3 à sétima. Aqui ficou 3 elevado a N menos 1. Fatorando 81, a gente percebe também, ó, 81 aqui, ó, é 3 à quarta. Fiz o seguinte, divisão de potências de mesma base, conserva a base 3 e subtrai os expoentes. Então, ficou N menos 1, menos 4. Isso me deu, olha, menos 1, menos 4, menos 5. Então, 3 elevado a N menos 5. Eu posso eliminar a base e igualar os expoentes. Então, N menos 5 igual a 7. Então, menos 5 vem para cá, mais 5, 7 mais 5, 12. Ok? Então, continuando aí, na página 126, a questão 9, letra C, tá? Fala o seguinte, qual é a posição do número menos 1536? Posição é N. N é posição, o número de termos. Então, eu conheço o termo, mas eu não sei a posição que ele ocupa. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a PG é menos 3, menos 6, menos 12. Primeiro, vamos achar a razão, ó. Menos 6 dividido por menos 3, ou menos 12 dividido por menos 6, menos dividido por menos vai dar mais, e nós descobrimos que a razão é 2. O primeiro termo é menos 3. Beleza? Então, vamos ver que termo que é esse. Fórmula do termo geral da PG, a N igual a 1, vezes Q elevado a N menos 1. O termo eu conheço, é menos 1536. A 1 eu conheço, que é menos 3. A razão eu conheço, que é 2. O que eu não conheço é N. Então, aqui N menos 1. O menos 3, pessoal, está multiplicando o 2 elevado a N menos 1. Então, ele vem dividindo. Menos dividido por menos dá mais. Essa divisão vai dar 512. Fatorei 512 para vocês aqui. E nós sabemos que é 2 à nona. Então, 2 à nona é igual a 2 elevado a N menos 1. Dispensando as bases, igualando os expoentes, N menos 1 é igual a 9. Menos 1 vem para cá, mais 1. Então, N é igual a 10. Então, qual que é a posição? É a 10ª posição. Nós vamos falar agora da soma dos N primeiros termos de uma PG. Então, gente, a soma dos N primeiros termos de uma PG, também fórmula já vista por nós, ela é assim, ó. A soma dos N primeiros termos de uma PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse menos 1 agora não é expoente. Tudo sobre Q menos 1. Essa é a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma PG. Então, gente, vamos lá. Vamos resolver lá na página 143 a questão 24. Alberto pediu à sua filha Gabriela que o auxiliasse em sua loja no período de final de ano, propondo a ela um pagamento diário numericamente igual aos termos de uma progressão aritmética.
Então o pai falou o seguinte: no primeiro dia eu pagaria R$ 100, no segundo dia 110, no terceiro 120 e assim por diante. Observando a PA aqui, olha, só a PA, tá? Então o pai propôs isso aqui, ó, aumentando de 10, então a gente já percebe que a razão vai ser de R$ 10, vai aumentando 10 a cada dia, certo? Então, a PA a gente aprendeu a fórmula, que é A1 mais AN vezes N sobre 2, tá bom? Então, eu não tinha o termo A7, eu fui calcular o termo A7. Então, A1, lembrando que A1 é 100, né? 100 mais 6, né? Porque N menos 1, 7 menos 1, 6, vezes a razão, que é 10. Então, nós encontramos 100 mais 6 vezes 10, que vai dar R$ 160. Então, essa foi a proposta que o pai fez para a filha, pagando através de PA. Só que, o que aconteceu? A Gabriela, por sua vez, falou para o pai o seguinte, que ele iniciasse o pagamento com valor de R$ 4 e que as quantias diárias fossem iguais aos termos de uma progressão geométrica de razão 2. Na razão, gente, ó, na PA a gente soma e subtrai, né? Na PG, a gente divide e multiplica. Se a razão é 2, ó, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Ó, confere, 16 dividido por 8 não vai dar 2, 8 dividido por 4 não vai dar 2. Então, essa foi a proposta da Gabriela para o pai. Então, vamos lá. Meu primeiro termo vai ser 4 e a minha razão vai ser 2. A fórmula da soma dos primeiros termos é S7. Olha lá a fórmula, ó. É A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, ó, A1 vezes 2 elevado a N, que é 7, menos 1, sobre a razão, que é 2, menos 1. No lugar de A1, substituir 4. 2 a sétima. 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, vai dar 128, menos 1. E aqui, N menos 1 deu 1. 4 vezes 127, vai ser R$ 508. Gente, aí perguntou o seguinte, se Gabriel trabalhar por 7 dias, né? Por isso que a gente fez a soma do 7, Alberto terá feito um bom negócio? Terá, né? Porque ele ia pagar 910, ela escolheu pagar receber 508, então valeu a pena para o pai dela? Sim, então Alberto, pai, fez um bom negócio. Essa, gente, foi só a letra A. A letra B perguntou o seguinte, e se Gabriela trabalhar por 14 dias? Nós fizemos ela trabalhando 7 dias. Se ela trabalhar, então sim, fez um bom negócio, né? Olha, então a letra B. E se Gabriela trabalhar por 14 dias? Vocês lembram? A proposta do pai era pagar em PA 100, 110, 120, uma PA de razão 10. A proposta da Gabriela era PG de razão 2, então pagar no primeiro dia 4, no segundo 8 e assim por diante. A pergunta da letra B, que eu vou repetir, é e se Gabriela trabalhar por 14 dias? Então eu tenho que fazer a soma dos 14 dias. Pela PA, eu sei que é A1 mais A14 vezes 14 sobre 2. Só que eu não vou ter A14 pelo termo geral da PA, A1 mais N menos 1 vezes R. Então, a gente vai achar que A14 é A1, que é 100, mais 13 vezes 10. Vamos achar, então, que A14 é 230. Então, qual que vai ser a soma desses 14 dias? É A1 mais A14 vezes 14 sobre 2, que é 7. Então, nós vamos encontrar que ela vai ganhar 2.310. Ó, gente, em 14 dias tá bom demais, não tá? Então, agora vamos ver a proposta da dona Gabriela. Em 14 dias, então, ó, é uma PG, onde SN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, ó, S14 igual a 1, que é 4, vezes 2 elevado a 14, gente, vai dar 16.384. Que menos 1 vai dar 16.383. Aqui 2 menos 1 é 1.
4 vezes isso vai dar 65.532. Será que o pai fez um bom negócio, gente? Ó, a proposta do pai, ela ia ganhar 2.310, mas na proposta dela, 65.532. Então, gente, o pai Alberto não fez um bom negócio. Ok? Isso aí. Vamos, então, à página 144, questão 25. Sendo Sn igual a 1/3 mais 1/9, quer dizer, a soma dos n termos, onde o último termo somado é 1 sobre 3 elevado a n. Vocês veem que aqui é 3 elevado a 1, o primeiro termo. 3 ao quadrado é o segundo termo. E o último termo, que eu não conheço, que é o termo an, tem 3 elevado a n, né? Então, na verdade, cada termo desses que a gente tem aqui, ó, né? 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, é a mesma ordem do termo. Vocês veem que tem o primeiro termo, tem o último termo. Eles estão falando que a soma é isso aqui, né? Mas o que eu quero saber é o seguinte, sendo Sn isso aqui, onde n é um número natural diferente de zero. Então, n asterisco exclui zero. Então, n tem que ser um número natural. Realmente, ele é posição, né? Pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Natural não nulo. Eu quero menor valor de n. Eu quero menor valor de n para que essa soma seja maior que 4/9. Para essa soma ser maior que 4/9. Então, eu vou pegar a fórmula da soma, depois vou fazer maior que 4/9. Queridos, A1 é 1/3. A razão, peguei o segundo termo, dividi pelo segundo. Ó, segundo dividir pelo primeiro. Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 3 simplifica aqui, por 3 dá 1, e aqui simplificando por 3 dá 3. Então, a razão é 1/3. Tá bom, gente? Sempre que tiver uma soma, eu tenho que perceber se é PA ou PG, né? Como aqui, ó, é 3 elevado a 1, 3 ao quadrado, e aqui é 3 elevado a n, que é a posição, essa diferença nunca vai ser isso aqui, né? A diferença nunca vai ter. Então, você percebe que 1/3 se repete, não é isso? O que muda é o n, ó, elevado a 1, 1/3 ao quadrado, 1/3 elevado a 1, 1/3 ao quadrado, até 1/3 elevado a n. Então, realmente é uma PG de razão 1/3. Aí, gente, vamos para a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG. Então, ó, é A1, 1/3, vezes a razão, que também é 1/3, elevado a n, que eu não conheço a posição, menos 1, sobre Q, que é 1/3 menos 1. Gente, eu fiz esse MMC aqui do ladinho, que eu sei que vocês às vezes têm até dificuldade com isso. Ó, o que seria? 1/3 menos 1 é menos 1 sobre 1. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3, vezes menos 1, menos 3. 1 menos 3, menos 2. Então, é menos 2/3. Eu já resolvi essa continha aqui para vocês. Pessoal, como 1/3 está multiplicando tudo, eu posso fazer esse menos 2/3, que é esse resultado aqui, dividindo aqui. Ele está multiplicando, tanto faz. Vir sobre tudo, ou sobre só essa parte, ou sobre só essa parte. E já resolvi. Divisão de frações, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Simplifiquei 3 com 3, então deu menos 1/2, certo? A parte lá de dentro não mudou nada. Ah, professora, mas você usou um colchete aqui. É porque esse número aqui na frente, ele está multiplicando tudo que está aqui dentro. Eu já tinha 1/3 entre parênteses, porque é uma fração, então ela tem que estar entre parênteses, porque ela tem um expoente. Tá certo? Então, aqui não mudou nada. E essa divisão de frações deu menos 1/2. Queridos, seguimos para cá. Eles pediram que a soma fosse, ó, vou voltar lá na frente, ó. A soma dos n termos tem que dar 4/9. Então, o que eu vou fazer? No lugar da soma aqui, eu vou colocar isso aqui que eu encontrei, ó. Quer dizer, o que quer dizer esse n? Menos 1/2, que multiplica 1/3 elevado a n menos 1, que tem que ser maior que 4/9. Como o número que eu estou multiplicando aqui está negativo, eu vou multiplicar
essa aí, né, equação por menos 1. Vocês lembram que quando a gente multiplica por menos 1, troca o sinal da desigualdade? Estava maior, passou a ser menor? Tá, então ficou um meio positivo e 4 nonos ficou negativo. Aí depois eu passei esse 1 meio que ficou positivo para baixo dividindo, certo? Daqui a pouquinho eu termino. Então, continuando aí, nós ficamos assim, ó. 1/3 elevado a n menos 1. Desculpa que eu troquei o sinal, né? Então, ficou menos 4 nonos vezes menos 2 sobre 1, que é divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nós ficamos aqui é positivo. Então, ficou menos 8, né? Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, ficou menos 8 nonos. O menos 1 que estava aqui passou para cá mais 1, fiz o MMC, 9 dividido por 9 dá 1 vezes 8. Menos 8 dá menos 8. E 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. 9 menos 8 dá 1, então deu 1 nono, certo? 1 nono é a mesma coisa que 1/3 ao quadrado. Só, gente, que nós temos aqui o seguinte, vocês veem que a base é 1/3. Base 1/3. Base entre 0 e 1, o que acontece? A gente inverte o sinal, tá vendo? Então, o sinal que era menor passou a ser maior. N maior que 2, né? O primeiro N maior que 2 que nós temos aí nas opções é a letra A, que é o N igual a 3. Nós vamos agora para a última parte das progressões, que é a soma de uma PG infinita. Aí a gente deve pensar o seguinte, como é que eu posso somar algo infinito? Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, eu só posso calcular, né, a soma de uma PG infinita se ela for convergente. O que é uma PG convergente? É quando a razão, gente, está entre menos 1 e 1. Quando a razão está entre menos 1 e 1. Então, por quê, professora? Porque acontece o seguinte, olha, esse Q elevado a N, essa razão elevada a N, imagina, 1 meio elevado a 1 é 0,5, tá? 1 meio ao quadrado é 1/4, que é 0,25. 1 meio elevado ao cubo, já vai ser 0,125. Ele só vai diminuindo, gente. Então, quanto maior for esse n, já que eu vou somar infinitos termos, esse n é o maior possível. Esse número q elevado a n, tá? Quanto maior o valor de n, mais q elevado a n tende a 0. Então, a gente pega a mesma forma da outra, da soma dos n primeiros termos, da PG, só que no lugar de q elevado a n, a gente chama de 0. Por quê? Porque q elevado a n, quanto maior for o n, mais q elevado a n tende a 0. Então, é a mesma forma, ela vai ficar assim, ó. Só que a gente vai chamar de limite da soma. Então, se eu pegar aquela fórmula lá, né, da soma dos n primeiros termos de uma PG, e chamar q elevado a n de 0, vai dar a mesma coisa, vai dar certinho. Então, nós pegamos, ficou A1 sobre 1 menos q. Então, essa é a forma que eu posso usar, gente, quando pedir a soma de uma PG infinita. Você vê que ela tem infinitos termos, e o mais importante, que a razão está entre menos 1 e 1. Tá certo? Então, ó, nós vamos resolver uma questão da página 146, tá? Vamos ver o que diz essa questão? É a questão de número 29. Essa questão, ela diz o seguinte: o resultado da adição de, olha lá, gente, 0,001 mais 0, aqui tem 5 zeros, 1. Tá vendo, gente? A gente percebe, e aí vem, ó, mais, tá vendo? Infinitamente. Eu sei que não é uma PA. Não existe soma de PA infinita, porque não dá para fazer. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse número aqui, ó, de 1 sobre 10 ao cubo, ou 10 a menos 3, tá?
E esse número aqui, ó, eu conto as casas decimais. 3, 6. Vai ser 1 sobre 10 a 6. Tá certo? Então, se eu pegar esse e dividir por esse, eu encontro a razão dessa PG. Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, 10, e subtrai o expoente. 3 menos 6, menos 3. Então, 10 menos 3, que é a mesma coisa aqui, 0,001, é a razão dessa PG. Então, o primeiro termo e a razão são iguais. A fórmula, né, é uma PG convergente, porque, gente, 0,001 é um número que está entre menos 1 e 1, né? Então, gente, a PG convergente é infinita e é convergente. Então, eu posso usar o limite da soma. Sn é igual a 1, que eu posso escrever 10 a menos 3 ou 1 sobre 1000, né? Sobre 1 menos Q, que é o mesmo valor. Fazemos o MMC lá embaixo, ó, 1000 dividido, lembrando que aqui, olha, é sobre 1, né? Então, 1000 dividido por 1, 1000 vezes 1, 1000. 1000 dividido por 1000 dá 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 1 sobre 1000 sobre 999, 1000 menos 1, sobre 1000. Divisão de frações, conserva a primeira fração e multiplico pela segunda invertida. Corto 1000 com 1000, vai dar 1 sobre 999, que é a letra E. Ok?